ataques de Israel e dos Estados Unidos no Irã já deixaram mais de 1.200 civis mortos. É isso, Priscila Yazbek? E essa estimativa é de um grupo de direitos humanos, né, que fica no território americano. Porque a gente já compartilhou, Yazbek, até peço a tua ajuda para lembrar, quando a gente compartilha o número de mortos, os israelenses usam o crescente vermelho, que também é um grupo humanitário, para noticiar esses dados. E aí nos Estados Unidos eles também têm essa estimativa, esses números? Pois é, Elisa, o número de mortes no Irã é confirmado por agências de direitos civis, né, internacionais, e tem uma agência que é a agência que a CNN segue para divulgar números de mortes, é o que seguiu também durante os protestos em janeiro e em dezembro, que é a agência RANA, que é uma agência baseada nos Estados Unidos, mas que obtém informações com fontes que estão no Irã. Então a gente já faz essa ressalva, é importante sempre ressaltar que não existe um número oficial confirmado, isso não está sendo divulgado, mas essas agências de direitos civis, elas tentam coletar essas informações a partir de diversas fontes e, segundo essa agência de direitos humanos RANA, são 1.205 civis que foram mortos já no Irã, sendo 194 deles crianças. A gente lembra, é claro, que o maior número de mortes em um incidente apenas foi aquele da escola em Minab, no sul do Irã, onde mais de 160 pessoas ficaram mortas, uma escola primária feminina. E segundo essa agência, o número de mortos já ultrapassou, inclusive, o da guerra de 12 dias entre Israel, Irã e Estados Unidos do ano passado. Então, a gente está no nono dia de guerra, e o número já ultrapassa, então, o total de mortes do ano passado, da guerra de 12 dias do ano passado. Segundo essas informações que foram divulgadas, nas 24 horas entre sexta-feira e sábado, instalações protegidas pelo direito humanitário internacional também foram atacadas, entre elas uma outra escola para meninas na cidade de Khomein, uma clínica média em Zangane, uma residência em Islamahar e uma usina de dessalinização em Ksen. Então, são algumas instalações civis que foram atacadas só nessas últimas horas, lembrando que esse levantamento foi feito até a noite de ontem, Elise, então ainda não contabiliza o saldo de mortes desse domingo, depois dessa escalada de tensão, desses novos ataques que aconteceram, inclusive a infraestrutura energética do Irã. E a gente tem alguns outros números também de mortes em outros países que estão envolvidos nesse conflito. Segundo a ONU, inclusive, 16 países já foram envolvidos de alguma forma, e o maior número de mortes nesse momento fora do Irã é no Líbano. Cerca de 390 pessoas já morreram, incluindo mais de 80 crianças. Então, também nesse conflito que se alastra para outras regiões, para o Líbano, com essas tensões, principalmente entre o Hezbollah, que é esse grupo armado financiado pelo Irã, o proxy do Irã, que entra em combates também com Israel no Líbano. Nos Emirados Árabes Unidos foram 11 mortes até o momento, em Israel também 11 mortes e 2 militares, inclusive, que morreram, e essa informação chegou nesse domingo, no Líbano, enquanto estavam nos combates no Líbano. Dos oficiais americanos foram 6 mortes, que a gente inclusive já noticiou anteriormente. Hoje, eles que morreram num ataque de drone no Kuwait, e no Bahrein, uma pessoa foi morta depois que destroços de um míssil interceptado provocaram um incêndio numa embarcação em Salman, Elisa. Priscila Yazbek, eu já lhe faço mais uma pergunta, só um instante, porque nós vamos agora ao vivo com a CNN nos Estados Unidos. Nós estamos com a nossa intérprete, Nathalie Graue, e eles estão neste momento atualizando os números do conflito em Israel. Vamos ouvi-lo. Nós temos? Nick Payton Walsh está ao vivo de Tel Aviv. Então, Nick, você pode dizer o que aconteceu à noite e o que temos pela frente? Bem, é uma manhã bem movimentada e um momento crucial para a guerra aqui. Vamos dar um resumo sobre essa manhã em Tel Aviv. Sempre há sirenes, mas foi anormal termos um projétil voando sobre nós, elementos caindo no mar, mas também muita fumaça no norte de Tel Aviv. Há
sons de munição, de impacto, de estilhaços. Então, apesar da sugestão do Irã de que iam parar com as agressões, eles ainda estão tentando atingir Tel Aviv. E há uma cena apocalíptica lá em Teherã. O Fred Pleitgen falando sobre o resíduo de petróleo caindo junto com a chuva, colunas de fumaça, e isso é o resultado dos ataques dos israelenses nessa próxima fase do conflito, indo atrás de infraestrutura de petróleo que dizem que os militares iranianos estão usando. Além disso, temos esse momento em que a infraestrutura de dessalinização no Golfo tem sido alvo do Irã. E isso é enorme porque os países do Golfo têm sido arrastados para a guerra e essa infraestrutura de dessalinização é vital para esses países. Isso está escalando muito, mas o que eu disse é um momento crucial, porque no Irã nos disseram que os clérigos, falando para a mídia estatal, que eles já escolheram um novo líder supremo. Isso é vital, porque o presidente Trump disse que gostaria de ter um papel na escolha dessa pessoa. Ele descartou o filho do Ayatollah Khamenei, que foi morto pelas forças israelenses, mas algumas dicas da mídia sugerem que Mojtaba Khamenei possa ser a escolha da Assembleia de Especialistas. É difícil dizer nesse momento. Tivemos múltiplos dias em que se especulava sobre essa escolha, mas se for alguém que o presidente Trump descartou, então possivelmente estamos longe de uma resolução aqui. Ouvindo o presidente Trump falando no Air Force One, voltando para Washington, ele está definindo o que é rendição, ele está demandando isso, e com isso podemos ver que ele pode declarar que essa guerra pode chegar a um fim em qualquer momento. Mano, voltamos com você. Nick Payton Walsh, ao vivo de Tel Aviv, muito obrigado. E agora vamos falar com Colonel Cedric Leighton. Muito obrigado por estar aqui no dia 9 dessa guerra. Muita coisa aconteceu e às vezes é difícil para os telespectadores perceberem tudo o que está acontecendo. Pode dar um resumo sobre os ataques dos Estados Unidos e Israel? Certamente, Mano, tem muita coisa acontecendo. Um dos elementos importantes aqui é que todas essas áreas foram atacadas múltiplas vezes pelas forças americanas e israelenses, assim como mísseis Tomahawk. A concentração está aqui na parte oeste do país, na fronteira do Iraque. E, além disso, temos ataques aqui nessa área do sul, na costa sul do Irã, do Golfo Pérsico. Então, essas áreas se tornaram uma área de fogo, tanto para os Estados Unidos e Israel. E Teherã é uma área importante aqui. Essa é a área onde há uma concentração das cidades religiosas, como Qum, Esfahan e todos esses alvos importantes. Quais são os ataques retaliatórios que temos visto nesses dias? Bem, os iranianos têm atacado a área da costa oeste do Golfo Pérsico e Israel. Também atingiram alvos como Azerbaijão, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, os Emirados Árabes e até em Omã. E eles foram atrás de áreas na Arábia Saudita, incluindo a base aérea Príncipe Sultan e um campo de petróleo aqui na fronteira dos Emirados Árabes. Há uma preocupação nos Estados Unidos sobre o impacto dos preços de gasolina, porque o Estreito de Hormuz está interrompido. O que podemos falar sobre isso? Bem, essa é uma via marítima muito importante. Temos 20% do petróleo passando pelo Estreito de Hormuz. Isso significa 14 milhões de barris por dia de produtos não refinados, 6 bilhões de barris de petróleo refinado. E isso mostra que essa área é o gargalo aqui. Isso quer dizer que todo navio que passa por aqui está possivelmente em risco de ser atacado pelos iranianos. Os iranianos fecharam essa área para poder controlar as economias do Catar, dos Emirados Árabes e até da Arábia Saudita também.
Muito obrigado, Coronel. CNN nos Estados Unidos, então, expondo quais locais foram atacados. É impressionante, né? Visualizar a quantidade de países envolvidos. E aí eu também já te conto que depois eles acabaram de entrar em outro assunto agora em que Trump diz que quer se envolver nesse processo de escolha do novo líder iraniano, porque nós começamos, até voltando agora com a Priscila Yazbek. Yazbek, desculpe a deselegância, eu tive de me despedir rapidamente de você ali, mas para a gente poder acompanhar a CNN aí nos Estados Unidos. A gente que começou hoje a programação justamente falando com a Yazbek sobre isso, porque os iranianos dizem que escolheram o novo líder, porém não tem ainda a divulgação de quem é esse novo líder. E agora nos Estados Unidos eles repercutindo isso, que Trump diz que quer se envolver nessa escolha aí dessa nova liderança. E Yazbek, deixa eu aproveitar que você está aqui para mais uma informação que os Estados Unidos emitiram um alerta, é isso? De que o Irã está colocando civis em risco ao disparar drones e mísseis a partir de áreas que são muito povoadas, é isso? O que você soube? É isso, Elisa. Então, um comunicado do Comando Central, que coordena essas operações dos Estados Unidos, que acontecem no Irã, então, emitindo esse alerta à população, dizendo que o Irã está colocando civis em risco ao usar áreas civis densamente povoadas para lançar drones e mísseis balísticos, e falou que isso pode transformar essas áreas civis em possíveis alvos militares. Então, os Estados Unidos fazendo esse alerta e dizendo que essa é uma decisão perigosa que coloca em risco a vida de todos os civis no Irã, já que locais usados para fins militares perdem o seu status de proteção e podem se tornar alvos militares legítimos de acordo com o direito internacional. Então, esse alerta falando sobre supostamente essa estratégia do governo iraniano, e eles falam, uma fonte do governo americano, inclusive, conversou com a CNN e disse que os militares dos Estados Unidos identificaram vários casos em que o Irã levou lançadores móveis de drones ou mísseis balísticos para áreas civis densamente povoadas. Nesse alerta do Comando Central, eles citam especificamente as cidades de Desful, Isfahan e Shiraz como locais onde o Irã teria usado regiões que são muito densamente povoadas por civis para lançar drones ou atacar com mísseis. E esse funcionário que conversou com a CNN disse que esse aviso não deve ser interpretado como uma indicação de que os Estados Unidos estejam se preparando para atacar essas cidades, mas o comunicado também diz que os Estados Unidos não podem garantir a segurança de civis em instalações ou áreas próximas que estejam sendo usadas para fins militares. Segundo essa fonte ainda, o objetivo desse alerta é sinalizar ao Irã que os Estados Unidos sabem o que está acontecendo e também informar a população iraniana que o governo está colocando os civis em risco, e o comunicado conclui que as forças dos Estados Unidos instam fortemente os civis no Irã a permanecerem em casa e diz que o regime iraniano está conscientemente colocando vidas inocentes em perigo. E aqui é uma troca de acusações, né, Elisa? O governo americano, então, dizendo que o Irã está usando essas instalações e essas áreas civis para esconder esses lançadores, e isso pode ser um indicativo de que talvez ataques podem acontecer nessas regiões e civis podem ser mortos nesses ataques. Quando houve aquele ataque à escola primária feminina em Minab, apesar de o governo americano não fazer grandes declarações, dizer apenas que está investigando esse incidente, uma questão que foi colocada por algumas autoridades do governo americano é que essa escola ficava perto de um posto da Guarda Revolucionária iraniana. Então, é uma declaração que traz uma grande preocupação quando os Estados Unidos dizem que esses locais estão sendo usados pelo governo iraniano e eles podem se tornar alvos de ataques, mesmo que civis estejam nesses locais e mesmo que sejam áreas densamente povoadas. É o que mais se teme nesse conflito, né? Que essas pessoas e essas vidas sejam perdidas no meio desse conflito. Além disso, Elisa, também saiu uma atualização por parte do governo dos Emirados Árabes Unidos, e que eles falaram que a fase mais perigosa da guerra provavelmente terminará em breve, mas eles falaram que pode levar décadas para que os países vizinhos do Golfo reconstruam a confiança
com o Irã. E esse foi um alerta que aconteceu e que foi divulgado mais cedo por autoridades dos Emirados Árabes Unidos, que também estão se envolvendo. Há relatos de drones que passaram por algumas instalações, aquela fumaça que foi vista ali nos arredores do aeroporto de Dubai. Então, uma relação também ali que já começa a trazer complexidades entre esses países vizinhos. O Irã, com o presidente iraniano, chegando a pedir desculpa para esses países, mas dizendo também que vai continuar os ataques se ataques partirem desses países nesse conflito, então que vai se expandindo e que, como era esperado, se transforma, né, Elisa, num conflito em uma escala regional. Eu volto com você. Priscila Asbeck noticiando enquanto a gente acompanha as imagens que são aterradoras, né? A repetição de ataques, pessoas que perdem a vida com tudo isso.